Muito boa noite! Estamos mais uma vez ao vivo aqui no meu Instagram, nossas lives semanais que nós estamos fazendo, e hoje é uma live muito especial. Se você está vendo a gravação dessa live, essa live foi ótima. A gente vai abordar sobre a tomografia na avaliação do paciente com AVC na fase aguda. Então, se prepare que essa live vai ser simplesmente espetacular, porque ela tem a participação de uma pessoa muito especial, que vai dividir o conhecimento que tem aqui com a gente sobre a avaliação de imagem no paciente com AVC isquêmico. Então, a primeira coisa que você já sabe que é de praxe, se você estiver me ouvindo bem, envie já um cérebro para eu saber que você está ouvindo bem o meu áudio, que o áudio está bem e funcionando. Então você já mande o seu cérebro nos comentários para eu ter certeza que você me ouve bem, que é a primeira coisa importante que eu preciso saber, se o áudio está funcionando. Se o áudio estiver funcionando, você já marca, manda um cérebro nos comentários, como Oliveira mandou já um cérebro, a Juliana também mandou 3 cérebros aí. Então, se você me ouve bem como eles, já mande o cérebro para eu ter certeza que vocês me escutam e me escutam bem. E outra coisa importante, você já sabe, para que essa informação chegue a cada vez mais pessoas, aperte o botão de curtir para que mais pessoas consigam aprender os conhecimentos que nós vamos dividir aqui nessa live de hoje. A Rízia já mandou também um cérebro, seja muito bem-vinda, viu, Rízia? Eu queria saber outra coisa, de onde vocês são? Comenta aí nos comentários de onde vocês estão vendo essa live de hoje. Eu estou aqui de São Paulo fazendo essa live e eu queria saber de vocês, de onde vocês estão falando comigo, e percebo de onde vocês estão participando desta live nesse dia de hoje, às 8 horas e 32 minutos. O tema da live de hoje é a tomografia na avaliação do paciente com AVC isquêmico na fase aguda. Muitos conhecimentos serão divididos hoje aqui com uma pessoa muito especial. Eu já vou convidá-la para poder participar aqui da nossa live. Vamos ver aqui, já está até aqui presente. Vamos ver se eu consigo adicioná-la. Pronto, tá aí, ó. Oi, Igor. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Para quem não conhece Ana Paula, acho difícil as pessoas aqui do Instagram não conhecerem a Ana Paula. A Ana Paula tem uma atividade muito bacana aqui no Instagram. E eu não sei se você conhece, mas a Ana Paula vai se apresentar aqui para vocês, para saberem quem é a Ana Paula. Fala para gente, Ana Paula. Oi, Igor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Ana Paula, eu sou aqui do Instagram da Neuroradiologia. A gente tem um canal aí de neurorádio também. Sou neuroradiologista, atuo aqui em São Paulo e conheço o Igor aí de congressos, de aulas também. Ele participou com a gente de um curso de ABC que nós fizemos, né? Então, é um velho conhecido aí das mídias e também do universo aí de neuroradiologia. Então, quero te É, agradecer e, pelo convite, estou super animada. Em plena que é segunda aí, isso? já começar com live, vai Não ser precisa legal. agradecer nada. O prazer é sempre nosso de te receber aqui e sempre parabenizar por esse trabalho tão bacana que é o Instagram Neuroradiologia, que divide tanto conhecimento bacana e vem associando muita informação para toda essa população que gosta e se interessa pela neurociência, que eu acho que é o mais importante. E um dos fatos interessantes também, né, Ana Paula, a gente se conheceu muito pouco pessoalmente. Eu acho que uma vez lá na DAS, uma vez, quando trabalhava aqui em Sim, São Paulo anteriormente, e depois agora nesse curso que a gente fez lá no 9 de julho, que você estava presente, mas foi muito rápido também, né? E a sim, gente se esbarra muito mais aqui na internet do é que verdade. pessoalmente. Eu acho que é uma coisa boa que a Covid fez, a pandemia, foi essa aproximação da gente pela internet, né? É verdade. E para a gente entender um pouco, então você fez neuroradiologia diagnóstica, não foi isso, Ana? Isso, eu fiz radiologia primeiro, e fiz neuroradiologia diagnóstica na Santa Casa, aqui de São Paulo. E é uma residência um pouco conjunta com a DASA, né? Então, hoje eu atuo na DASA e na UHG, ambos serviços aqui em São Paulo, na parte diagnóstica mesmo.
Muito bacana. E aí É, eu falo sempre, né, que eu tenho uma metodologia que eu falo que são os 10 passos para atendimento seguro do paciente com AVC. E se a gente for olhar, o oitavo passo é o exame de imagem. E aí eu te pergunto, Ana, por que que é importante eu fazer um exame de imagem num paciente que eu chamo de, não suspeita de AVC, mas aquele paciente no protocolo de déficit neurológico focal agudo, né? Sempre fazendo uma analogia com o pessoal da cardiologia, eu faço analogia com aquele protocolo de dor torácica. Dentro do protocolo de dor torácica, a gente pode ter um IAM com supra, um IAM sem supra, uma angina instável, dissecção de aorta. Então, eu faço essa analogia do protocolo de déficit neurológico focal para a gente investigar com o exame de imagem. Por que que esse exame de imagem ele é tão importante no atendimento desses pacientes, Ana? ah, legal. Então, assim, a gente tem que fazer a imagem, o resumo é para tratar. Então, entre os critérios lá de tratamento do paciente com AVC, nós temos contraindicações clínicas, né, que você talvez tenha mais contato até do que eu, e contraindicações radiológicas. Então, nós temos lá no guideline duas contraindicações radiológicas. Então, nós só podemos tratar se essas contraindicações estiverem sido ali resguardadas, né, se não as tivermos. Então, são elas, já falando um pouco aí a hemorragia, então preciso de uma tomografia pelo menos para excluir a hemorragia, né, nesse tratamento do AVC isquêmico que nós estamos falando, e a outra coisa é uma hipoatenuação franca, ou seja, um infarto que ele já é possivelmente crônico e que esse paciente não vai ter grandes benefícios com o tratamento. Então, a gente faz tomografia para tratar, para poder tratar. E outra coisa importante que você falou, né, Ana, no atendimento do paciente com AVC isquêmico, eu sempre brinco que o diagnóstico ele é clínico radiológico. Eu até às vezes brincava quando eu era preceptor de residente lá na Santa Casa de São Paulo, na neurologia no pronto-socorro, que a gente às vezes apostava, chegava um paciente com déficit neurológico focal e a gente com alguns dados clínicos a gente brincava, e aí, isso aí vai ser isquêmico ou vai ser hemorrágico? Mas eu só posso bater o martelo com o auxílio da imagem. Sim. Então, a associação do exame de imagem ele é extremamente importante para eu fechar o diagnóstico nesses dois grandes grupos do protocolo de déficit neurológico focal agudo, que é entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Dentro do AVC isquêmico, como você falou, existem as contraindicações formais. Uma delas são essas coisas que saltam aos olhos. Então, o que a gente poderia falar para as pessoas que estão como médicos generalistas, às vezes, até médicos especialistas que trabalham no pronto-socorro, mas não tem tanto contato com a neurologia, para que ele bata o olho, às vezes fala, não, isso aí deve ser uma dessas contraindicações, ou até um diagnóstico do AVC hemorrágico. Então, o que salta aos olhos para a gente pensar no AVC hemorrágico na tomografia, que a pessoa tem que bater o olho e falar, não, isso aí é um AVC hemorrágico. Ótimo. Então, assim, como você colocou, o exame quase sempre vai ser a tomografia mesmo, né? Raramente, assim, vamos colocar aqui como regra para essas pessoas que estão começando aí, nós vamos fazer uma tomografia sem contraste. E em serviços que tenham a possibilidade de a gente tratar por via intraarterial, a gente faz também uma angiotomo. Então, tomografia e angiotomografia, né? É isso que nós vamos ver ali num primeiro momento na emergência. A tomografia é um método que é feito super rápido e ele tem hoje as máquinas que nós temos aí, hoje já tem uma avaliação anatômica ali muito boa, né? São múltiplos canais, então a gente vê muito bem, quem souber um pouquinho de anatomia já consegue ali, isso aqui é o ventrículo, isso é o parênquima, então a calota, né? Então nós vemos a anatomia ali e vamos olhar sempre a simetria, que eu acho que é a dica principal numa tomografia, né? Então, sempre comparar um lado com o outro, praticamente tudo no exame normal é simétrico. Então, tem o ventrículo de um lado, do outro, parênquima de um lado, do outro, plexo coroide de um lado, do outro, né? Então, vocês vão comparar os dois lados. E E, uma coisa geralmente, importante, Ana, deixa eu só desculpa te interromper, é que até para você comparar os dois lados, e é o que eu sempre digo, nós precisamos também passar informações clínicas para o radiologista, para o neuroradiologista. Então, a clínica é extremamente importante para fazer essa avaliação do exame de imagem, né? Então, você tem que falar no seu pedido ou falar por telefone com o médico radiologista, olha, esse paciente tem um NIH de 20, um NIH de 17, que é aquela classificação, uma escala de avaliação do paciente com AVC do ponto de vista clínico e passar as informações, uma hemiparesia esquerda, uma hemiplegia à direita,
Porque dependendo dessa clínica, a gente vai se atentar no exame de imagem também. Então, a clínica, como eu sempre brinco, o diagnóstico clínico radiológico, são dois irmãos que andam de mãos dadas. Então, eu vou usar a clínica para eu tirar informações do exame de imagem, correto? Correto, exatamente. Então, diante disso, né, a gente olha a clínica, você já meio que procura o que que você espera que seja alterado, né? Então, esse paciente tem uma hemiplegia à direita, eu vou procurar lá desde o giro pré-central esquerdo até o trato córtico-espinhal, né, a cápsula interna, vai passar pelo mesencéfalo, ponte, bulbo, tudo do lado contralateral até a decussação. Então, a gente vai procurar, geralmente com um olhar um pouco mais maldoso, direcionado para esses locais, né? E aí, olhando essa nossa simetria que nós vamos ter, né? O que que geralmente chama a atenção, né? Que é diferente. Então, coisas hiperatenuantes, coisas brancas, né? Você começou a falar, e, por exemplo, sangue, né? Então, pode ser um hematoma intraparenquimatoso, pode ser um hematoma HSA, pode ser um hematoma extraxial, como um hematoma subdural, epidural, né? Então, tudo isso é hiperatenuante nesse cenário agudo. Outras coisas são calcificações. Calcificações geralmente não dão grandes, na maioria das vezes não vão dar sintomas agudos, né? Então, e quase sempre elas são indolentes. Então, temos aí as calcificações da foice interhemisférica, do plexo coroide, calcificações em lesões sequelares, por exemplo. Então, o que vai nos preocupar mais são as lesões hemorrágicas nesse cenário. E além disso, isso salta aos olhos sempre. Tudo que é branco ali na tomografia salta aos olhos. Então, um pitfall importante é diferenciar se aquilo é sangue ou calcificação, né? Ver se aquilo bate com a clínica também, né? Como você falou, se aquela topografia ali leva àquela clínica do paciente. E a outra coisa são as lesões expansivas, por exemplo. Então, tem um tumor aqui. Geralmente os tumores eles têm um quadro um pouco mais subagudo, mas às vezes eles sangram, né? Então, é uma lesão subaguda que de repente sangrou e leva a um protocolo ABC, né? Um déficit focal. Então, tumores também a gente vê muito nesse cenário aí, hidrocefalias, né? Alterações da obstrução do fluxo licórico, enfim. Então, acho que são os principais pitfalls não AVC que a gente encontra aí nesse cenário. Então, para eu pensar, a gente vai então pensar e imaginar, né? Se eu vejo uma tomografia com algo branco dentro do parênquima, isso provavelmente é uma hemorragia intraparenquimatosa. Se eu vejo algo branco dentro dos sulcos interhemisféricos ou nas cisternas da base, até nos ventrículos, eu vou pensar muito mais numa hemorragia subaracnoide. Se eu vejo aquilo algo branco extraxial, hematoma subdural, epidural, que isso vai me jogar para dentro do protocolo de déficit neurológico focal agudo para aqueles AVCs hemorrágicos, seja ele intraparenquimatoso, subaracnoide, aí vai depender da localização dessa hiperdensidade espontânea. Então, a ideia inicial é, se eu ver alguma coisa branca brilhando na tomografia, eu acendo minha luz vermelha, que não deve ser um AVC isquêmico, lembrando, né, que se a gente for pensar dentro das probabilidades, é muito mais provável que um paciente com déficit neurológico focal agudo tenha um AVC isquêmico, 80, 85% dos casos é de AVC isquêmico e 15 a 20% AVC hemorrágico. Então, a tomografia ou o exame de imagem, como você bem falou, na maioria dos serviços, a gente vai usar a tomografia mais rápido, mais barato, então eu consigo as informações necessárias para o diagnóstico e para o tratamento. E vendo nesse tipo de casos, eu vou ver se tem nesses 15 a 20% dos casos essas lesões mais brancas. E aí você falou de alguns pitfalls muito importantes, calcificações importantes, né? Plexo coroide dentro dos ventrículos pode ter uma calcificação de plexo coroide e glândula pineal e também na foice interhemisférica, que não vai ser sangramento, mas sim calcificações, né? E aí, se a gente viu, não tem essas hemorragias, não tem essa hiperdensidade espontânea na tomografia, eu não vejo, eu posso ver no paciente com déficit neurológico focal agudo uma tomografia que seja normal? Sim, absolutamente. Então, esse é o esperado, na verdade, né? Se fosse um familiar da gente, tem no protocolo AVC, o que você espera? Que esteja normal. Porque essa pessoa, ela é passível de tratamento e até de reversibilidade, né? Caso seja um AVC isquêmico mesmo. Então, esse é o melhor cenário, uma tomografia normal no protocolo AVC. Você vai tratar e vai ter um prognóstico melhor, né? Sendo sangramento
já vai para outro tratamento e tendo alterações do AVC, ou seja, hipoatenuações, que a gente vai falar, também já tem um risco ali de um dano um pouco mais tardio, né? Mas o protocolo AVC, o que a gente gosta é o que está normal, tanto Então você falou uma para quem vai dica tratar muito, quanto para o paciente, né? você falou uma dica muito importante que eu falava sempre também com os residentes, que era o que eu mais desejo na minha vida é uma tomografia num paciente com déficit na hora focal agudo que venha normal. Normal. Isso não é para a gente diminuir, abaixar a guarda nesse momento, é aí que a gente tem que ir para cima desse paciente o mais rápido possível. Lembrando que o tratamento e o AVC ele é tempo dependente. Então, se eu tiver 1 minuto com uma oclusão de grande vaso, eu perco 1,9 milhões de neurônios por minuto. Então, eu preciso tratar e tratar de forma rápida. Então, não é aquele, a tomografia é normal, deixa aí que não deve ser nada. Não. Isso que você falou é muito importante, que eu acho que a gente tem que levar como conceito para a vida de quem trabalha no pronto atendimento, que é a tomografia normal é o que tem que ser um catalisador para todo esse atendimento ser ainda mais rápido, né? E Exato. você falou que podem surgir nesse paciente alterações isquêmicas agudas, que eu posso ver na tomografia. Então, quais seriam as alterações isquêmicas agudas que eu posso olhar numa tomografia? Lembrando que você falou muito bem, eu tenho uma emparesia direita, eu vou procurar lesão no hemisfério esquerdo. Sempre isso também. Mas quais seriam essas alterações isquêmicas agudas que eu devo pesquisar também nesse tipo de paciente? Então, aí é a dica inicial aqui, né? Quando a pessoa começou a olhar ali esse exame, o janelamento desse exame, talvez seja um termo que o pessoal que está começando não saiba tanto, né? Mas o que é o janelamento? Eu tentar usar ali as técnicas as técnicas do meu DICOM, do meu exame, ele é a meu favor. Então, eu quero reforçar a visibilização dessas alterações, né? Então, geralmente o AVC, as achados iniciais que são nessa fase que a gente está querendo tratar são muito sutis. É uma hipoatenuação, mas às vezes assim é muito sutil. É uma perda ali do lentiforme que deveria estar mais hiperatenuante, vai ficar um pouquinho mais hipoatenuante, ou seja, mais preto. Eu vou procurar áreas hipoatenuantes sempre, que é como o edema citotóxico ele se apresenta ali, né? Então, só que às vezes aos nossos olhos não muito treinados parece que está tudo normal, né? Então eu puxo a janela mais para o preto, ou seja, eu fecho a janela, esse é um termo que a gente usa, fecha a janela, deixa a imagem mais preta do que o normal, que assim eu consigo observar essas áreas com um pouco mais de segurança, né? Então a gente vai procurar áreas hipoatenuantes. Às vezes, quando é muito precoce, nem chega a ficar hipoatenuante o parênquima, fica só uma diferença de sulcos. Então, tem um lado que os sulcos estão todos preservados, e aí você vai comparar com o outro, perdeu, né? Os sulcos estão apagados, já tem um grau de edema ali que você consegue predizer por esse apagamento de sulcos. Então, apagamento de sulcos é uma coisa importante, comparar os dois lados. Outra, essas áreas de hipoatenuação, sutis. Então, uma hipoatenuação sutil da ínsula, então, que é aquela perda ali do córtex insular, uma hipoatenuação sutil do lentiforme, ou mesmo do parênquima cortical supratentorial. E vamos procurar essas hipoatenuações. Quando a gente olha e grita aos olhos, geralmente já está no estágio bem avançado. Então já tem algumas horas e pode ser que nem esteja mais na janela de tratamento, né? Então essas alterações muito sutis que acontecem no início, elas são as que geralmente a gente tem que reconhecer para que ainda está numa fase boa, né? Boa que eu digo assim, tratável do AVC. Então é bem sutil Então, as alterações iniciais. Então, Ana, você falou que sobre o janelamento, vou trocar aqui em miúdo, se eu estiver falando besteira, você me corrige, viu? Para o pessoal entender qual que é a ideia desse janelamento. É nada mais do que você tentar, numa foto, ajeitar o contraste da foto, para você ter um contraste maior ou um contraste menor. Lembrando, é uma escala de cinza na tomografia, então eu vou tentar deixar esse contraste um pouco maior, um pouco menor, e procurar então essas alterações químicas agudas que você falou. Apagamento de sulco, lembrando sempre, eu vou comparar os dois lados, então é jogo de 7 erros, né? Você olha para um lado Exato. e vê o lado que tá alterado, e lá você vai ver se tem um apagamento daqueles sulcos, se está menos presente aqueles sulcos no hemisfério acometido ou não. Outro que você falou foi o apagamento da ínsula, que a gente vê o córtex da ínsula vai estar um pouco menos
definido de um lado que o lado contralateral. No núcleo da base também a gente vê, além da ínsula, também pode ver esse apagamento. E a perda da relação córtico-subcortical. Então, em linhas gerais, a gente vai procurar esse tipo de alteração, lembrando esse janelamento, que nada mais é do que ver um contraste na fotografia para tentar melhorar essa alteração. Então, essas seriam as alterações isquêmicas agudas que eu vou pesquisar, mas às vezes elas podem também não estar presentes. É isso mesmo, né? Exatamente. E outra alteração também que nos prediz aí o AVC são as próprias oclusões arteriais. Às vezes a gente pode encontrar o trombo ali, você pode ver o trombo ali naquela artéria. Geralmente isso acontece mais em artérias de calibre um pouco maior, né? Então, quando é na cerebral média, segmento M1, M2, a gente vê o trombo é sangue, né? Então, ou seja, branco também, só que em vez de estar no parênquima, em vez de estar no sulco, ele está dentro da artéria. Então, aquele a gente chama de artéria densa, que é aquela artéria que tem um trombo ali ocluindo. Isso também, a comparação com o outro lado é muito importante. Então, vi um M1 meio branco demais, o outro lado também está branco, está tudo branco, as artérias, esse paciente deve estar desidratado, tem outras causas para isso. Mas tem um M1 branco e o outro não está branco, isso deve ser uma oclusão uma oclusão arterial, e aí nós vamos fazer a angiotomografia para confirmar, mas eu já saio dali imaginando que tem uma oclusão arterial. Aí a Fabi até comentou aqui, ó. Eu sempre coloco no laudo da fase dizendo que o exame sem alterações detectáveis não afasta o AVC em curso ou ainda muito recente. Exatamente, foi isso que a gente comentou, que a tomografia normal é o que nós mais desejamos no tratamento do paciente com AVC, né? E aí eu acho que a gente juntou alguns conceitos importantes, viu, Ana, que você comentou aqui, muito interessantes. A gente viu lá naquela fase inicial que a gente falou da avaliação da tomografia com aquela lesão branca dentro do parênquima, que é aquele sangue, mas nós podemos ter, juntando também o conhecimento neuroanatômico e neurovascular, uma hiperdensidade no trajeto daquela fissura silviana, da cerebral média ou até na carótida. Isso na tomografia sem contraste que nós estamos avaliando, certo? E aí isso pode ser, então, o trombo que está ali, o sangue parado naquela região, ele vai ficar branco, mas numa topografia típica de um vaso, seja na carótida, seja na cerebral média. Lembrando, como você falou muito bem, compara os dois lados. Se a gente tiver dos dois lados, pode ser desidratação ou até calcificações. Um paciente que tem ateromatose Exato. difusa, ele pode ficar com a cerebral média também hiperdensa. Mas esse não é o exame ideal para ver se tem oclusão ou não. E você comentou um pouco antes que a gente tem uma complementação. Hoje os guidelines, já desde 2015, já falam exatamente isso que você falou. Tomografia tomografia de crânio sem contraste, para diferenciar tem sangue e não tem sangue. E um outro exame que confirma realmente que eu tenho uma oclusão para ter uma indicação ainda mais formal de levar o paciente para o tratamento endovascular. Qual seria, então, essa complementação da tomografia de crânio? Uma coisa importante que eu acho que eu até esqueci aqui. Existe alguma classificação, como nós temos a classificação clínica do NIH, que é uma escala de avaliação do paciente com AVC, que a gente vai ver a gravidade do paciente e o tamanho do AVC pela clínica do doente. E na tomografia, existe alguma classificação que nós podemos utilizar para classificar essa tomografia na fase aguda do AVC isquêmico? Bem lembrado também, Igor. Quase esquecemos disso aí, né? Então, tem uma classificação. Antigamente era basicamente assim, falar que era de grande extensão AVC ou não, né? Então, como que era um AVC de grande extensão? Aquele que pegava mais de 1/3 do território da cerebral média. Isso era um AVC extenso. Só que foi se percebendo que isso era muito pouco para estudos. Replicável, né? O que é 1/3 para mim exato. pode ser completamente diferente do que é 1/3 para você. É E muito outra, subjetivo, né? Isso, muito subjetivo, pouco replicável. Então, fizeram essa escala, que é o ASPECTS, que você perguntou aí. O ASPECTS inicialmente foi feito para avaliação dos territórios da artéria cerebral média. Então, nós temos 10 territórios para o ASPECTS e cada território desse tem um ponto. Então, o ASPECTS normal é aquele que vale 10, né? A gente fala assim, o paciente tirou 10 no ASPECTS, foi bem, não tem nenhuma alteração. E É o que a conforme... gente sonha. É o que a gente gostaria, sempre. E aí, conforme esses territórios vão sendo afetados, você vai tirando o ponto do ASPECTS, né? Então, 9, 8, 7, 6 até 0, se tiver todo o território
acometido. E o território, quais são esses 10 territórios? Então, nós temos o núcleo caudado, é um ponto, o lentiforme, um ponto, cápsula interna, um ponto, ínsula, um ponto, e temos 6 territórios corticais. Então, dá o valor aí total de 10. Isso é para cerebral média. Hoje é o que a gente mais usa, porque a grande maioria dos AVCs são cerebral média e a maioria dos protocolos, trials, guidelines foram feitos para o tratamento de AVC de circulação anterior, né? E hoje a gente tem um aspects também de circulação posterior, que é o P-aspects. Então, ele já avalia lobos occipitais, um ponto para cada, tálamos, um ponto para cada, mesencéfalo, 2 pontos, ponte e hemisférios cerebelares. Na prática, eu pelo menos não coloco o aspects de circulação posterior nos meus laudos, e é uma coisa assim que, por enquanto, eu vejo mais como um ou outro trabalho, pesquisas, né? Mas o aspect cerebral média, que é esse que eu falei inicialmente, a gente coloca em todos os laudos, é uma coisa assim, que já é disseminada, né? Quem está começando nesse universo vai ver que é uma das coisas que a gente atende protocolo AVC. A primeira coisa que o neuro pergunta é qual o aspecto desse paciente? 10. Aí já tranquiliza e ufa, 10. Normal. Eu acho que tem algumas informações que a gente tem que sempre sumarizar e passar, até falo com as pessoas, para isso tem que estar no prontuário sempre, né? Então, alguns dados clínicos, ictus, o horário do ictus é extremamente importante, quando que começou aquele sintoma do paciente. 2, o NIH, que é outra coisa muito importante, que só com aquele dado do NIH eu consigo avaliar se esse paciente está tendo um AVC grave, médio, pequeno, só pelo dado clínico desse paciente. E o aspects, então, como você bem falou, o aspects são 10 pontos, 6 pontos corticais e 4 pontos nos núcleos da base. Uma tomografia normal, um aspect de 10, lembrando, isso não exclui que não seja um AVC, uma tomografia normal sim pode ser um AVC. Então, esses dados precisam sim estar presentes, porque ficam muito mais fácil dessa comunicação, né, entre o médico do pronto-socorro, o neurologista, o neuroradiologista diagnóstico, o neuroradiologista terapêutico, o intervencionista. Então, tudo isso a gente vai conseguir de forma rápida. O paciente com ictus tal horário, NIH de tanto, aspects de tanto. A gente fez essa avaliação inicial desse paciente, aí sim a gente passa para esse segundo ponto que a gente tinha conversado antes de falar sobre o aspects, que é como confirmar se eu vi uma cerebral média hiperdensa, se isso é realmente uma oclusão ou não. Então, o que eu devo continuar nessa investigação? Então, a gente sempre faz as angiotomografias, né, nesse cenário. Pelo menos assim, nos locais que eu trabalho, aqui em São Paulo, a gente tem disponível a trombectomia mecânica. Então, a anjo, ela já é feita de imediato. Faz a tomo, faz a anjo junto, e aí nós avaliamos tudo em conjunto, né? Então, quais as vantagens de fazer essa angiotomografia? Nós vamos avaliar o tempo arterial, para quem não tem tanto contato, né? Qual que é a diferença de um estudo pós-contraste de uma anjo? É bem diferente. Inclusive, o médico ele tem que pedir tomografia computadorizada de crânio e angiotomografia, né? Não é tomografia com contraste. O tempo da angiotomografia é muito precoce. Então, você vai injetando contraste, ele passou na horta, você roda o exame. Dispara. Então, dispara o exame, porque aí a contrastação das artérias, seja a carótida, cerebral média e os ramos corticais, ele fica muito bom. Você consegue avaliar muito bem. E uma tomografia pós-contraste, não, ela é feita um pouco depois. Então, às vezes, o contraste já passou ali, e aí você fala, tá ocluído ou é que o contraste já passou e eu não estou vendo mais, né? Então, o tempo é absolutamente, assim, é muito importante, né? Quando a gente lauda uma anjo que foi feita tecnicamente mal, ou seja, que foi feita no tempo errado, às vezes a gente tem que reconvocar, pedir para fazer de novo, porque às vezes não é suficiente mesmo para avaliar. E aí a gente perde um tempo que é precioso, né, no atendimento desse paciente. Então, duas coisas importantes que eu acho que você comentou aqui. Primeiro, a gente tem que saber o que procurar. Então, na tomografia, você tem que ir saber o que você está procurando, o que eu quero olhar, onde eu devo olhar. Então, é um dado muito importante. E 2, eu tenho que saber como procurar. Então, é o que eu sempre brinco. Você tem que fazer o pedido de tomografia de crânio sem contraste. Para quê? Diferenciar. É isquêmico ou hemorrágico, clínico radiológico diagnóstico. E 2, a angiotomografia, não uma tomografia de crânio com contraste, que é para outro tipo de investigação. Então, eu não posso errar, porque se eu errar esse tipo de pedido, eu vou perder
tempo desses pacientes também, né? Então é algo muito importante para a gente investigar. E aí a avaliação da angiotoma é um pouco mais complexa, mas com conhecimento anatômico neurovascular você consegue avaliar muito bem também para pesquisar o que você vai pesquisar nessa angiotomografia, Ana. Então, nós vamos pesquisar obstrução, então, AVCs que são ali de artérias um pouco maiores, né? Como você falou, carótida, M1, até M2, M3, a gente consegue ver, às vezes, o stop ali, ou seja, havia uma contração e, de repente, essa contração para. Então, eu presumo que ali tem um trombo e, dependendo de onde estiver, eu consigo tirar esse trombo. Então, as obstruções proximais, que é da carótida interna terminal, né? E segmento M1, nós vamos aí, se os outros critérios estiverem também respeitados, nós vamos indicar uma trombectomia mecânica. Então, eu consigo, o ponto de obstrução, se é proximal ou distal, ele me oferece uma informação crucial para o tratamento, né? Se for proximal, vou fazer trombectomia mecânica. Então, essa é a Olha, primeira coisa da anjo. A aham, segunda é a avaliação de colaterais, né? Então, nós podemos ter já uma percepção assim prognóstica já de expectativa de como esse paciente vai evoluir. O paciente que tem boas colaterais, eu já olho e penso, nossa, esse paciente deve evoluir bem, ou pelo menos relativamente bem, né, diante desse cenário aqui. E um paciente que tem colaterais ruins, muitas vezes pode fazer trombolítico, pode fazer trombectomia, que esse paciente possivelmente vai evoluir mal, independente do tratamento. Então, isso você pode até colocar na balança se vale aquele tratamento ali diante é de colaterais muito pobres, por exemplo. uma coisa interessante que eu sempre brinco também, sabe, Ana, é que as colaterais compram tempo. Então, às vezes, você pega um paciente que ficou com 40 minutos com sintomas, você faz a tomografia, está tudo esquemiado. Né? Então, já teve uma perda neuronal muito grande. E aí você vai olhar a colateral desse paciente, colateral nenhuma. Mas você pega aqueles pacientes com 16 horas, 24 horas, que aí a gente está indicando tratamento endovascular nesses pacientes, dependendo do exame de imagem avançado, que a gente não vai abordar aqui. Mas por quê? Porque as colaterais compraram tempo desse paciente. Ou seja, as colaterais mantiveram o tecido cerebral viável por mais tempo. Então, tempo é cérebro, sim, e as colaterais compram tempo. Então, quanto mais colateral tiver, mais tempo esse cérebro vai ficar viável e pode me auxiliar no prognóstico desses pacientes também, né? E aí, só um detalhe a mais, Ana, eu vou botar agora o olhar do neurointervencionista na angiotomo. Além de ver, eu acho que onde está a oclusão, se há colateral ou se não há, eu também me ajuda muito a angiotomografia de vasos cervicais intracranianos para eu planejar qual vai ser minha estratégia de abordagem dessas artérias. Então, dependendo qual é o tipo de arco aórtico, como é essa carótida, se há uma tortuosidade ou não, eu posso utilizar diversos tipos de materiais para conseguir acessar de forma cada vez mais rápida e recanalizar esse vaso mais rápido. Então, a anjo também me auxilia a eu fazer meu planejamento estratégico. Tudo começa no planejamento de você ter um sucesso em qualquer coisa. Então, a angiotomo nos auxilia também nesse tipo de abordagem, sabe? Queria Vou só primeiro acrescentar uma ver que, coisa. claro, Posso só acrescentar uma coisa em relação ao anjo? lógico. Outra dúvida também que existe muito é assim, mas e se estiver sangrando, né? Vamos supor que foi um AVC hemorrágico, eu suspendo a anjo ou deixo a anjo rodar mesmo assim? Porque no pré-contraste você já viu que tem sangue ou não, né? Então, a anjo também ajuda no AVC hemorrágico bastante. Então, assim, faça tome anjo independente do tipo de AVC. Né? Então, no AVC hemorrágico, às vezes você pode tanto buscar a etiologia desse AVC, que é uma MAVE, um aneurisma, você já, às vezes, mata ali a etiologia desse AVC hemorrágico com a anjo, né? Principalmente MAVEs e aneurismas. E também avaliar o prognóstico. Então, a gente tem um sinal que é quando está sangrando, às vezes continua sangrando ali, contraste, quando você faz a anjo, que a gente chama de spot sign. Então, Uhum. muitas vezes tem o hematoma e você vê o contrastezinho saindo lá, ou seja, ainda está sangrando. Então, um sinal radiológico de prognóstico ruim, né? Então, a anjo ajuda no cenário da hemorragia para saber etiologia e prognóstico. Então, a anjo sempre vai ser útil no cenário de AVC, para os dois lados. Exatamente, eu acho perfeita a sua colocação, que muitas pessoas às vezes fazem a tomografia sem contraste, já está sangrando, ponto.
Se for hemorragia subaracnoide, a principal causa, excluindo o trauma, é o aneurisma. Então, a gente vê na angiotoma a presença do aneurisma intracraniano ali, que já indica a etiologia. E como você bem falou, no AVC, na hemorragia intraparencimatosa, o spot sign aumenta o risco de ressangramento desse paciente também. Então, são dados que vão me auxiliar a acompanhar esse paciente também no AVC hemorrágico. Então, a angiotoma auxilia muito no AVC isquêmico, porque pode ser um fator de indicação da trombectomia mecânica, um dos tratamentos mais potentes que nós temos dentro da medicina para o paciente com AVC isquêmico. E no AVC hemorrágico, como você bem lembrou e bem colocou, isso pode nos auxiliar muito também, né? Ana, eu acho que a gente falou muito conceito importante aqui. Eu acho que a gente Sim. conseguiu passar dados muito importantes para quem está lá na ponta, no atendimento pronto-socorro, para até nos auxiliar, né? Para avaliar a tomografia de uma forma correta, saber qual exame pedir, e isso vai nos ajudar muito no segmento desses pacientes, né? Eu queria te agradecer muito por essa divisão de conhecimentos que você fez aqui com a gente, mostrando todo esse conhecimento que você tem na neuroradiologia diagnóstica para nos auxiliar a tomada de decisão lá no pronto atendimento, que é onde a gente precisa ser rápido, ágil e não perder tempo. A gente deu dicas muito importantes. Eu queria te agradecer. Opa, a luz até acabou aqui, ó. Eu queria te agradecer Eu que muito aí por tudo. agradeço, Igor. Eu que agradeço, de verdade. E é legal, Foi. assim, eu acho que às vezes na neuroradiologia, né, a gente tem um público, às vezes, daquele sub especialista, né? E às vezes eu sinto falta também, assim, como você falou, isso aqui vai ser mais pro médico que tá ali na ponta, né? E às vezes esse médico, de fato, é o que muitas vezes, assim, às vezes a decisão ali inicial, a conduta, o manejo, depende 100% dele. A gente fica como um suporte, né? Um Então, eu acho auxiliar, que né? esse médico está bem preparado, é um auxiliar, um suporte. Esse médico ali de ponta, que é o que vai tomar a decisão de pedir o exame, avaliar o exame inicial, já ligar para o neuroradiologista. Se não tiver neuroradiologista, muitas vezes é o próprio neuroclínico que vai interpretar ali e bora, né? Então, eu acho que esse médico estar bem preparado faz toda a diferença, assim. Então, parabéns aí por você, pela sua produção de conteúdo para esse público. Eu vejo que você é muito engajado, muito envolvido com esse público acadêmico, médico da ponta. Então, acho muito legal mesmo, de verdade. Parabéns. Obrigado mesmo, mano. Eu acho que a ideia é essa. Eu acho que tem um propósito da gente conseguir mudar o prognóstico da vida dos pacientes com AVC. Mas eu, sendo neurointervencionista, ou até neurologista clínico atendendo, você neuroradiologista diagnóstica, a gente vai pegar poucos desses pacientes, mas quem faz a diferença real são aqueles médicos que estão dentro do pronto atendimento, atendendo esses pacientes no SAMU. Então, essas pessoas, se elas Exato, tiverem esse conhecimento de saber que eu preciso fazer rápido, por que que eu preciso fazer rápido, qual tipo de exame fazer, isso sim que faz toda a diferença. Então, a exato. ideia é realmente essa, eu mudar lá, porque eu vi na minha faculdade que às vezes a formação que a gente tem é muito mais para cardiologia, atender muito bem o IAM, mas a gente passa muito pouco dentro do AVC. Então, isso que nessa falha que nós tivemos, que eu comecei a falar, não, eu preciso realmente me dedicar para passar esse conhecimento. E é exatamente isso, para esses médicos que estão lá na ponta, viu, Ana? Então, é exatamente isso. Eu acho que se eu for falar para neurointervencionista, vai mudar pouco. Mas se conseguir falar com os médicos, com os recém-formados, com os estudantes de medicina que estão no internato, eles sim vão conseguir mudar a Sim. história do AVC, desse atendimento, né? Então, eu acho que queria te agradecer muito por essa aula brilhante que você deu aqui de vários conceitos que eu acho que ajudou muita gente a enxergar diferente a tomografia, que às vezes fica só esperando o laudo e nem dá uma olhada. Eu acho que a gente só com esses conceitos que você passou aqui, ir lá e dar uma olhada na tomografia, você vai conseguir ter muita informação e suspeitar o que é, e não ficar, às vezes, dependente só do radiologista laudar. Não, já na tomografia você já consegue ver e passar, às vezes, informação para o neurologista clínico. Muito obrigado mesmo e parabéns pela Obrigada a sua você. dedicação lá na neuroradiologia, que é um ensino muito legal. Quem não conhece, vai lá para conhecer também, viu? Muito obrigado, viu, Ana? Obrigada, Igor. A live vai ficar salva? Só para Vou deixar ela depois salva, eu eu vou compartilhar. salvar. Vai ficar salva? Vou Boa, deixar ela boa. para mais pessoas poderem Obrigadão. aprender esse conceito. Tchau, tchau, viu? Obrigado. Fechou. Boa noite. Tchau. Até mais, pessoal. Então, ó, gente, vocês viram aí conceitos muito importantes. Se tiver dúvida, já manda aqui para mim. Deixa eu ver se teve alguma dúvida aqui, ó. Preciso que isso seja disseminado para o mundo, uma tristeza dos pronto-atendimentos mesmo em hospitais particulares.
Amor e AVC é exatamente isso. Eu quero, como eu falei na live que eu fiz quinta-feira passada, às 20h30, parte 1 do atendimento, dos 10 passos do atendimento do paciente com déficit lógico focal agudo, nós precisamos mudar a história desses pacientes, que a gente escuta cada vez menos histórias tristes aí no nosso pronto-socorro. Mas também o rádio de plantão ligar e sugerir é um trabalho em conjunto, viu, Fabi? Tanto do neuroclínico, do médico plantonista, clínico geral, do radiologista, é um trabalho em conjunto do técnico, do enfermeiro, todo mundo precisa trabalhar para a gente conseguir atender de forma completa e direta. Doutor, e quando vai abrir inscrições para o curso? O meu curso, escala de avaliação do paciente com AVC, para você saber avaliar esses pacientes do ponto de vista clínico, imaginar se isso é um AVC isquêmico grande, médio, pequeno, se é grave, se não é grave, qual o prognóstico, vamos abrir na próxima semana. Lembrando, tem um link na minha bio, você pode clicar para entrar para os grupos de lançamento, onde eu vou passar todas as informações a partir do dia 3 de novembro sobre a abertura do curso. Essa vai ser a última turma desse ano, então não perca essa oportunidade. Clica no link e vá para o grupo de lançamento para você aprender cada vez mais. O Marcelo mandou, sempre muito bom poder aprender mais com vocês. Obrigado, viu, Marcelo? Te conta um conto, mandou. Obrigado pelo aulão, maravilhoso. Obrigado, que bom que você gostou, viu? Fonseca mandou, muito bom conteúdo. Fico feliz que você tenha gostado. A ideia desse Instagram é, assim como o pessoal da neuroradiologia, divulgar conhecimento e fazer esse conhecimento cada vez mais difundido entre os médicos que vão atender. Quando posso me inscrever no curso, doutor Igor? Calma. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar nos grupos de lançamento para você saber antecipadamente das informações e o link está na minha bio. Entra lá que na próxima semana vão abrir as inscrições. Lembrando, os 10 primeiros vai ter um bônus muito especial. No exame físico eu preciso saber se o tipo de AVC e como. No exame físico não é possível saber. O diagnóstico é clínico-radiológico. Existem alguns indícios clínicos que podem me sugerir que seja um AVC isquêmico ou AVC hemorrágico, mas somente com a tomografia, tá certo? Gente, olha, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Agradecer muito a Ana Paula que investiu esse tempo aqui com a gente, dividindo esses conhecimentos. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, comenta lá no meu feed que eu vou deixar essa live salva lá, viu? Um grande beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira às 20h30, parte 2 do atendimento, dos 10 passos para o atendimento seguro do paciente com AVC. Não se esqueça, quinta-feira às 20h30. Te espero lá.